Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Nossa análise rápida de hoje é sobre o Botafogo de Arthur Jorge, que em pouco tempo já deu sua cara ao time alvinegro, implementando padrões muito fáceis de serem observados no Braga, sua ex-equipe, pegando um time com o mental destruído após o fim do último Brasileirão e que ainda vivia resquícios disso durante o Campeonato Carioca com o Thiago Nunes. Ele pega o trabalho das mãos do interino, Fábio Matias, que teve um bom desempenho durante as rodadas finais do estadual, a disputa da Taça Rio e da segunda e terceira fases da Libertadores, mas que teve como jogo de despedida uma derrota em casa na fase de grupos da competição continental, que com certeza dificultou bastante o início de trabalho do técnico português. Mas a gente vai ver aqui que ele conseguiu, até de uma forma rápida, arrumar a casa. Vamos então sacar a nossa prancheta, detectar aqui os nossos padrões e começar a nossa análise. John é o goleiro, Damian Soares é o lateral direito, Lucas Alter e Bastos são os dois zagueiros, Hugo ou Cuiabano na lateral esquerda, Luiz Henrique na ponta direita, Marlon Freitas e Danilo, os dois volantes, Savarino, o ponta esquerda, Júnior Santos ao lado do Tiquinho Soares, que está lesionado, vinha jogando o Eduardo, hoje está jogando até o Tietê nessa posição. Esse elenco ainda tem nomes como o Gatito, que perdeu a titularidade no início da temporada, o Cuiabano, como eu falei, eu tenho a impressão que ele vai ganhar a posição do Hugo, os meio-campistas Tietê e Gregory, que podem eventualmente aparecer como titulares, assim como o paraguaio Oscar Romero e o ponta esquerda Jefinho. Lembrando que já confirmados reforços para a janela do meio de ano, como o volante Alan, ex-Vasco, Nápoles, seleção brasileira, e o centroavante Igor Jesus, que está no futebol árabe. Foram alguns retornos de empréstimos que ainda temos que aguardar para ver quantos e quais deles serão aproveitados, como o Gustavo Sauer, como o Carlos Alberto, como o Segovinha, enfim. O sistema tático base é o 4-4-2. Muita gente lê como 4-2-4 porque são 4 atacantes, mas eu já expliquei aqui que se na fase defensiva os pontas jogam na linha dos volantes, então é 4-4-2. 4-2-4 não existe. Na fase ofensiva a gente mal vê esse desenho acontecendo de fato, beleza? A saída de bola acontece com o padrão 3+1. O Danilo recua entre os dois zagueiros e o Marlon Freitas fica como esse 1 na frente da trinca, sendo a ligação da primeira com a segunda linha, beleza? Isso aqui é muito flagrante no time do Botafogo. Inclusive, na ausência de um meia, o Marlon é muito importante na armação das jogadas, liderando por onde e em que lado as jogadas vão se desenvolver, e também se apresentando como um passe de retorno para as viradas de jogo e até alternativa para as finalizações da entrada da área. A gente vê isso também muito flagrantemente quando o time está no ataque. Já vou falar esses padrões ofensivos, mas a gente vê que quando a bola está no ataque, o time se organiza nesse sistema tático, a bola está por aqui, muitas vezes ela volta no Marlon Freitas para que ele decida por onde a jogada vai se desenvolver, faça os passes, distribua o jogo ou mesmo finalize de fora da área, beleza? Um jogador muito importante, inclusive na sua liderança. Muita gente pediu a saída dele no início do ano por causa daquela maldita piscadinha, na partida fatídica contra o Palmeiras no ano passado, mas ele vem dando a volta por cima dentro do elenco do Botafogo. No primeiro momento, os laterais ficam mais abertos e os pontas ligeiramente mais por dentro, mas à medida que a jogada se desenvolve, o ponta e o lateral da jogada eles podem trocar de posição. É muito comum vermos, por exemplo, o Damian acionar o Luiz Henrique de fora para dentro. Como o camisa 7, que inclusive foi a contratação mais cara do futebol brasileiro em todos os tempos, é canhoto, ele costuma receber a bola em regiões mais centrais do campo. Com isso, o Júnior Santos, que é ponta de origem, é quem dá a opção de passe em profundidade por aquele lado, se aproximando para receber e arrastar a marcação de um zagueiro, o que chamamos de desmarque de apoio, quando o jogador se aproxima de onde a troca de passe está, correndo para trás. Então a gente vê o Júnior Santos fazendo muito isso. Se um zagueiro está aqui ou marcando, ele faz esse movimento para trás, o zagueiro vem acompanhando ele, mas ele faz esse movimento para se desmarcar. E aí ele recebendo a bola na profundidade, ele consegue atacar muito bem os espaços, beleza? Vamos lá onde eu parei.
É isso aí. E aí depois acionado no ponto futuro para ele explorar a velocidade, quebrando a linha de marcação. Esse é o chamado desmarque de ruptura. Quando ele faz o avanço, né, ele corre para poder romper a linha, faz essa ruptura da linha de marcação. Então a gente vê aqui que esse jogador que subiu para marcar ele, quando ele fez o desmarque de apoio, já ficou para trás quando ele corre para frente, beleza? O Júnior Santos, inclusive, tem sido o grande destaque do time na temporada. Já marcou 9 gols na Libertadores, 1 contra o Aurora fora de casa, 4 na partida de volta no Rio de Janeiro, que foi 6-0. Além dos 2, né, em casa contra o Bragantino, e o gol do Botafogo no empate em Bragança Paulista por 1-1, além do gol da vitória sobre a LDU na 4ª rodada no Newton Santos. Ele costuma também cair pelo lado esquerdo, né, porque lá o funcionamento das jogadas costuma ser um pouco diferente, mas isso a gente vai falar um pouco já já. O funcionamento do Júnior Santos é aqui, partindo, né, de uma dupla de ataque, principalmente pelo lado direito, mas também aparece do outro lado. Ainda falando da direita, não é difícil vermos o Luiz Henrique também receber a bola por fora, em mano a mano com o lateral, deixando o Damian por dentro, como opção de passe no bico da grande área. Porém, isso faz com que o Botafogo perca em jogadas de linha de fundo por aquele lado, porque o Luiz Henrique, ele é canhoto, e aí quando ele chega ao fundo, ele precisa pentear a bola para trás, né, estimulando o pé esquerdo, ou tentar driblar o adversário aqui pela própria linha de fundo para cruzar de dentro da área. Isso muitas vezes vai fazer com que a jogada não seja temporizada, né? A zaga do adversário vai correr para trás e eventualmente quando ele fizer esse cruzamento rasteiro, ele vai encontrar mais adversários pela frente. Além do que o cruzamento pelo alto vai ficar mais difícil. Na esquerda acontece algo parecido. Devolver aqui o Luiz Henrique para a direita. A gente vê aqui o Damian, que muitas vezes ele pode receber a bola por aqui, até arriscar algumas finalizações ou um cruzamento, né, de uma posição mais diagonal. Não tanto fazendo aquele arco que facilita para o zagueiro, mas esse cruzamento no ponto futuro. Agora vamos falar um pouco da esquerda. O Savarino, venezuelano, ele é um jogador canhoto. Ele até prefere jogar pelo lado direito, mas como ele tem sido mais aproveitado pela esquerda, ele costuma atacar mais o fundo, deixando assim... Savarino é esse, pô. Deixando assim o Hugo, né, um pouco mais próximo da área, com qualidade para poder atacar a área. O lateral, que embora seja muito criticado, é um dos defensores com mais participação em gols no ano do Alvinegro, inclusive com 2 gols na Libertadores, um na derrota contra o Júnior Barranquilla em casa e o gol que abriu o placar contra a LDU na vitória por 2-1. Quando o Hugo ataca o fundo, a gente vê o Savarino fazer às vezes de um meia esquerda, inclusive quando o Arthur Jorge optou por tê-lo em campo mais centralizado junto ao Jefinho na esquerda e o Júnior Santos na direita, como na vitória contra o Juventude por 5-1 no Brasileiro, ele recuava para ser um meia centralizado de um momentâneo 4-2-3-1. Naquela partida o Tiquinho estava em campo e ficava mais na área como um 9 de fato. Então vamos aqui organizar o time no 4-2-3-1 para ilustrar como é que o Savarino jogou naquela partida. Por aqui, ó. O time até partia de um 4-4-2 realmente, que é o sistema base, mas ele circulava muito para poder fazer essa função do ponta direito. O Júnior Santos de meia central. O Júnior Santos na ponta direita e o Jefinho, que começou aquela partida jogando na esquerda. Eu tô gravando aqui no dia 23 de maio, ou seja, quinta-feira. Dia seguinte, a vitória contra o Vitória na Copa do Brasil. Nesse jogo, inclusive, o Tietê começou jogando nessa posição, o Savarino pela esquerda, eles trocaram durante o jogo. O Savarino foi fazer essa flutuação pelo meio e o Tietê foi quebrar um galho ali na ponta esquerda. Beleza? O Jefinho estava machucado nesse jogo, Diego Hernandes, que era uma opção, ainda estava afastado por indisciplina, tanto ele quanto o Romero, então o Savarino sabe muito bem fazer esse papel. Mas vamos voltar aqui aos padrões normais do time para continuar explicando como é que a equipe do Botafogo joga, beleza? Quando a dupla é com o Júnior Santos na frente, é ele quem recua para construir as jogadas de fora para dentro, deixando a camisa 11 com mais liberdade para flutuar e confundir a defesa na posição mais adiantada. Com isso, ele também pode aparecer como opção de passe na esquerda. O que eu estou falando aqui? Tanto quanto o Savarino, ou o Eduardo, ou o próprio Tiquinho, ele joga por aqui e recua. E aí o Júnior pode fazer essa flutuação
para poder aparecer como opção de passe também do lado esquerdo, ou mesmo como a de praxe do lado direito. O Júnior não é um falso 9. Já expliquei aqui que falso 9 é função. Não é simplesmente um improviso de um jogador que não é centroavante jogando na posição do 9. O Júnior ele joga como um 9 móvel. Ele faz essa flutuação, encosta do lado como opção de passe para poder receber a bola e atacar de frente. Isso aqui é até melhor para ele quando o time joga numa proposta mais de contra-ataque, porque ele recebe a bola nas costas da última linha, com mais espaço para correr, recebendo em profundidade. Então ele se beneficia desse tipo de acionamento quando o time está construindo um pouco mais de trás ou se defendendo e jogando mais para poder esticar uma bola para ele poder correr. É um jogador de muita explosão, velocidade e força física, beleza? O Tiquinho está machucado desde a terceira rodada da Libertadores contra o Universitário. Naquela ocasião, o Eduardo entrou no lugar dele e marcou 2 gols, né, do antigo 4-2-3-1. Os dois até jogavam juntos. Era comum ver a troca de posição do Tiquinho, né, com o Eduardo. O Tiquinho ele saindo dessa posição mais centralizada e o Eduardo atacando o espaço que ele deixava. Então era muito comum a gente ver essas trocas de posição do Tiquinho com o Eduardo. O Tiquinho saindo da área como um falso 10 e o Eduardo atacando de trás como um falso 9. Na ausência do Tiquinho, é o camisa 33 que faz as funções dele. Nos últimos jogos em que ele não foi titular, o Arthur Jorge optou por ter o Savarino fazendo a função. Já falei sobre isso. E o Jefinho na esquerda. Mas também poderia ter tido o Romero, que liga muito bem, né, o ataque com passes em profundidade e tem entrado bem no time quando joga. E então o Romero ele fica mais como esse meia de fato realmente quando ele joga para poder fazer esses passes para os atacantes. Mas os padrões do time realmente são esses quando o time ataca. Os pontas por dentro como meias, os laterais podendo trocar de posição, mas eventualmente abertos. O Cuiabano inclusive faz muito bem esse papel pelo lado esquerdo. E aí 2 atacantes na área, um volante entre os zagueiros e o Marlon Freitas, esse volante que é o mais titular de todos eles, na frente da trinca, beleza? Na fase defensiva, uma transição rápida ou lançamento longo pode pegar a defesa exposta, pois os laterais têm uma participação ofensiva muito grande. E aí os zagueiros Alter e Bastos, né, apesar de terem evoluído muito nas últimas partidas, ainda encontram deficiências no mano a mano. O primeiro falhou muito em gols que o time sofreu com os técnicos anteriores. O segundo ganhou a posição com todos os méritos, né, do argentino Alexander Barbosa, que também foi reforço para a temporada, que tecnicamente muito se assemelha ao Vitor Cuesta, que deixou o clube no início desse ano, foi negociado com o Bahia. Apesar dele ser mais raçudo, ele tenta demais as bolas longas aqui na altura do meio campo, as viradas de jogo, os lançamentos longos, e aí ele tem dificuldade para recompor na primeira linha por ser um jogador mais lento, beleza? E aí o Bastos ele conseguiu compensar isso, vem fazendo muito boas partidas, bateu o recorde de interceptações em um só jogo de Libertadores, diante do Universitário fora de casa, além de ter se mostrado uma qualidade maior na saída de jogo pelo chão. O goleiro John também é importante nesse quesito, porque ele joga muito bem adiantado, é constantemente acionado na bola curta pelo chão, tem uma qualidade no passe muito interessante, né? E isso é um preceito do jogo do Arthur Jorge, porém, ele também sofreu nisso no jogo contra o Bahia, no estádio Newton Santos, que inclusive o Botafogo foi derrotado por 2-1. O segundo gol do Bahia saiu numa bola esticada, em que ele estava fora do gol, foi driblado, acabou sofrendo o segundo gol naquele jogo. Mas o John é um goleiro até mais seguro do que o Gatito hoje. Normalmente o Gatito, tudo que estava sendo chutado contra ele, estava entrando ou exigindo grandes defesas. Do John, muitas vezes a gente vê ele tão bem posicionado que ele faz defesas que seriam difíceis parecerem fáceis. Ele dá um passe para o lado, consegue encaixar, ou consegue fazer ali o voo. É um goleiro mais alto também do que o Gatito, então ele consegue preencher bem essa lacuna, beleza? Quando o time está recomposto, apesar da ordem ser pressionar no campo de ataque, o time se organiza no 4-4-2. 2 linhas de 4, os pontas juntamente aos volantes, beleza? Por isso que a opção por 2 volantes mais físicos na frente da defesa protegem bem os zagueiros, surpreende a disciplina tática do Luiz Henrique na proteção ao lateral direito, sempre com muita fome, seja vindo de trás como ladrão ou subindo pressão na marcação mais zonal, né, quando o portador da bola está em mano a mano com ele, e a formação privilegia muito as saídas em contra-ataque, como eu disse, principalmente do Júnior Santos, jogando
como esse segundo atacante, quase centroavante, ao receber a bola no círculo central, pegando a defesa do adversário em linha alta. E aí, eles de costas, né? Ele consegue fazer com que o Júnior Santos receba a bola de frente, a defesa correndo para trás. Com certeza fica muito prejudicada para correr atrás do Júnior Santos depois. Ele peca um pouco pelo preciosismo às vezes, ele quer enfeitar um pouco mais a jogada, tentar um drible para dentro, finalizar com o pé esquerdo, porque tá realmente fazendo muitos gols com o pé esquerdo, mas é um jogador realmente muito letal. E até mudou a opinião de muitos botafoguenses que foram contra o retorno dele ao clube no ano passado, porque a primeira passagem realmente não foi das melhores. Agora ele vem queimando nossas línguas. Evoluiu, não é mais aquele jogador, né? Ele inclusive não fez base, é bom que se diga. Arthur Jorge estreou com 2 derrotas pelo Botafogo. 1-0 para a LDU fora de casa, na segunda rodada da Libertadores, e 3-2 também fora de casa contra o Cruzeiro, na estreia do Brasileirão. Depois o clube engatou uma sequência de 7 partidas no Rio de Janeiro em todas as competições, e os resultados foram 6 vitórias e 1 derrota. Venceu o Atlético Goianiense por 1-0, Juventude por 5-1, Flamengo por 2-0 no Brasileirão, essa última jogando no Maracanã, derrotou o Vitória na ida por 1-0 pela Copa do Brasil, se recuperou na Libertadores vencendo o Universitário do Peru por 3-1 e a LDU do Equador por 2-1. Na sequência, perdeu apenas para o Bahia pelo Brasileirão por 2-1, garantiu a classificação para as oitavas da Libertadores, ao voltar a vencer o Universitário, dessa vez em Lima por 1-0. E agora está vivo e até na briga pela liderança do grupo. E ontem, né, como eu disse, se classificou para as oitavas da Copa do Brasil ao derrotar o Vitória novamente em Salvador por 2-1. O elenco do Botafogo é mais forte que o do ano passado, do meio para frente. É muito mais homogêneo e cheio de opções. Ainda precisa reforçar a zaga. Pelo menos um nome para ser titular tem que ser contratado. Na próxima janela tem tudo para não sofrer a instabilidade com troca no comando, que acabou atrapalhando o clube na campanha do ano passado, culminou na perda da liderança nas rodadas finais. Acredito que o clube concentrará sua força nas Copas, né, nos pontos corridos, de novo, desde que o Botafogo virou SAF. A palavra de ordem é essa, né? Estabilidade. Somente se acostumando a frequentar as principais disputas, o Glorioso conseguirá mais cedo ou mais tarde chegar a uma conquista. No ano passado, o fim não justificou os meios, mas foi um grande recado para os adversários. O Botafogo não visa chegar ao topo de forma aleatória e voltar aos meios de tabela e brigas para não cair. Quer ser uma figura recorrente, ano após ano, na Libertadores, em fases agudas das competições de mata-mata e nas brigas pelas primeiras posições do Brasileirão. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!